programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, bem-vindo a mais um programa Outras Palavras. No Educação em Debate de hoje você vai entender por que o Brasil precisa priorizar a educação de jovens e adultos enquanto política pública. Será que a cultura étnico-racial tem merecido o respeito devido em nosso país? Saiba na atualidade. A educação em destaque no momento CNTE. As principais lutas da classe trabalhadora no momento CUT Minas. A professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Análise da Silva, doutora em Pedagogia, diz a professora Beatriz Cerqueira, coordenadora geral do Sindiúti, que o Brasil tem uma dívida de mais de 500 anos com jovens e adultos com idade acima de 15 anos que não puderam ir à escola. Educação em Debate. Conversamos com a professora Análise da Silva. Ela é coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos e do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da UFMG. Análise, é um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, Beatriz. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar, Análise. Qual é a história da educação de jovens e adultos no nosso país e qual é a sua importância enquanto política pública? Beatriz, se nós pensarmos que a educação de jovens e adultos é para todas as pessoas que, na idade recomendada pela legislação, não foram para a escola, por algum motivo, e a gente vai falar disso no decorrer da nossa conversa, tem 514 anos. É desde a chegada dos europeus aqui ao Brasil que essa dívida social está sendo construída. Então, a importância dela é devolver, já que a gente trabalha com a ideia de que se sequestrou esse direito, devolver a cidadãos brasileiros com 15 anos ou mais de idade o direito a serem alfabetizados, o direito de concluírem o ensino fundamental e o direito de concluir o ensino médio. Em termos de números, nós estamos falando de 13 milhões de pessoas analfabetas no país, de 22 milhões de pessoas que não concluíram o ensino médio e de 33 milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. E as pessoas não fizeram isso porque elas não quiseram. É importante a gente pensar o tempo todo que nós estamos falando de pessoas de 15 anos ou mais. Elas não fizeram isso por diversos motivos. Os adultos e os idosos não fizeram isso porque não havia escola perto de suas casas, porque a obrigatoriedade da legislação de que crianças e adolescentes estudassem não existia, porque elas precisaram sair para ajudar seus pais trabalhando fora de casa. No caso das mulheres, porque os maridos não permitiam ou porque elas engravidavam cedo e tinham que cuidar dos filhos. No caso dos homens, em grande maioria, porque tinham que ajudar os pais no sustento da casa e daí por diante. Então não são pessoas que fizeram uma opção, são pessoas que têm um direito que está sendo negado historicamente e é por elas que a educação de jovens e adultos ganha importância e relevância no contexto educacional brasileiro e mineiro, no nosso caso em especial. Qual é a sua avaliação, então, sobre a política de educação de jovens e adultos do governo federal? Nós não temos uma política. Nós tivemos durante muito tempo no país, até a década de 1950, nós tivemos movimentos e campanhas, né? Um desses movimentos é o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Outro movimento é aquele que foi encampado por Paulo Freire, com a discussão dos círculos de cultura, com a discussão do movimento de educação do Brasil. E, ultimamente, vamos chamar aí de os últimos 20 anos, nós temos tido programas, e de programa em programa é que se está pretendendo sanar essa dívida social da qual nós falávamos aqui, Beatriz. Avalio que não será possível, não é possível que com programa simplesmente se alcance 88 milhões de cidadãos brasileiros. É necessário sim que se tenha uma política pública
e, em específico, uma política pública de Estado em relação à questão da educação de jovens e adultos, para darmos conta desse desafio. Mas, nesse momento, nós não temos uma política, nós temos um conjunto de ações. E isso não tem sido encarado como prioridade. E em Minas Gerais, qual é o nosso quadro? Bom, Beatriz, nós não temos quadro de educação de jovens e adultos em Minas Gerais. Infelizmente, não temos. O governo estadual, ele tem feito ações que são pontuais, como, por exemplo, o Travessia Nota 10, que até bem recentemente era o Cidadão Nota 10, que na verdade é a forma como o governo mineiro nomeia o Programa Brasil Alfabetizado. Como eu disse anteriormente, nós estamos em educação de jovens e adultos trabalhando a partir de programas, e esse programa, o Travessia Nota 10, ele acontece no norte e nordeste de Minas. Ele não é gestado pela Secretaria de Educação, e sim pela Secretaria Especial de alguma coisa do norte e nordeste de Minas. Na verdade, é um órgão dessa secretaria chamado IDENE, você deve conhecer melhor do que eu essas siglas aí, que faz a coordenação desse Travessia Nota 10. Eu tive contato com o programa Travessia Nota 10 por fazer, por meio da Universidade Federal de Minas Gerais, a formação dos educadores daquele programa. O Travessia Nota 10, ele alfabetiza, porque, como eu disse, ele é o nome mineiro para o Programa Brasil Alfabetizado, ele alfabetiza em 8 meses pessoas nos mais diversos espaços, e o público, os sujeitos em maioria que frequentam esse programa são adultos e idosos, embora ele tenha também uma chamada para jovens. Como nós sabemos, nós temos 1 milhão de jovens analfabetos nesse país, então não é pouca coisa, e aqui em Minas também nós temos um número significativo de jovens. Não me pergunte, por favor, qual é esse número exatamente, porque como coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, eu posso assegurar que o governo federal, que o governo estadual, me desculpem, nunca nos passou esse dado com precisão. Até aqui, esse dado tem sido levantado à medida em que nós vamos fazendo contato com prefeituras, com secretarias municipais de educação, mas muitas delas, você sabe disso, nos perguntam qual é a disposição do governo do Estado de Minas Gerais para contribuir nessa pesquisa, que na verdade é um outro programa do governo federal chamado Agenda Territorial, Agenda de Desenvolvimento Integrado do Território. No caso de Minas Gerais, eu faço a coordenação. E nós não conseguimos até hoje sequer fazer o levantamento de qual é a demanda que temos, ou seja, de quantas vagas nós precisamos na educação de jovens e adultos em Minas Gerais, de quantas vagas são oferecidas, de qual é a qualidade da educação que essas vagas têm ofertado e de qual é o índice de sujeitos que ao final de cursar, seja a alfabetização, seja a continuidade, ou seja, as primeiras séries do ensino fundamental, as últimas séries do ensino fundamental e o ensino médio, qual é a proporção desses sujeitos que têm sido aprovados? Eles têm aprendido? Eles não têm aprendido? Nós continuamos funcionando como lá naquele modelo do Mobral, que era o modelo de vamos aprender a escrever o nome, a assinar o nome e parar por aí? Ou eles têm realmente efetivado aquilo que é proposta da educação como direito humano? O que é a proposta da educação como direito humano? É ser um direito que vai nos possibilitar acessar outros direitos. E à medida em que a gente acessa esses outros direitos, a gente vai conseguindo melhorar a nossa qualidade de vida. O que é acessar outros direitos? Quando eu luto pelo direito à moradia, é porque eu quero um lugar para morar. Quando eu luto pelo direito à saúde, é porque eu quero tratar da saúde. Quando eu luto pelo direito à educação, não é porque eu quero estudar. Não é por isso. É porque a educação vai me possibilitar lutar melhor pela moradia, vai me possibilitar saber se o remédio que o médico está me dando é um remédio que eu posso tomar ou se eu sou alérgica a ele, saber se aquilo que eu estou assinando lá na minha carteira de trabalho é aquilo que meu patrão realmente acordou comigo ou se eu estou sendo ali passada para trás. Essa que é a função social da educação. E se jovens, adultos e idosos continuam tendo esse direito negado, e aqui em Minas Gerais, se nós não temos nem o dado
de qual é o número desses sujeitos efetivamente, porque trabalhamos somente com o número que o Estado nos dá e sabemos que existem muitas outras iniciativas de alfabetização e de escolarização, nós continuamos não tendo como efetivamente garantir que esses sujeitos acessem esse direito previsto na Constituição Federal. Estamos conversando sobre a educação de jovens e adultos com a professora Annalise. Está uma conversa muito interessante, então faço o convite para que você continue conosco no próximo programa. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. O ex-presidente da CNTE, Carlos Augusto Abicalil, foi homenageado com o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação deste ano. Na edição de 2014, houve 30 indicados. Na sessão solene, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, no dia 18 de novembro, os vencedores receberam um diploma de menção honrosa e uma medalha com a efígie de Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor e político brasileiro dedicado a questões indígenas e à educação, relator da LDB em vigência. A indicação dos concorrentes ao prêmio é feita por deputados e senadores. Também ex-deputado, o professor Carlos Augusto Abicalil, foi indicado pelo deputado Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso. Além dele, foram agraciados a professora Elisa Araújo e o professor Luiz Antônio Marcuski. Criado para contemplar pessoas ou entidades com trabalhos ou ações de destaque na defesa e na promoção da educação no Brasil, o prêmio é concedido anualmente desde 1998, reconhecendo a contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados considera critérios de originalidade, abrangência, caráter exemplar e inovação das ações educativas desenvolvidas. Também ex-presidente do Partido dos Trabalhadores do Estado de Mato Grosso, Abicalil é mestre em educação e referência na área educacional e sindical. Para ele, a homenagem é um estímulo e um desafio. E, ao mesmo tempo, a significação de que esse ambiente de abertura, de participação popular cada vez mais efetiva, de audiência à voz do povo, são reclamações absolutamente presentes e que sinalizam para o futuro mais e mais processos de participação popular, de perseverança na busca por garantir o efetivo direito à educação dos brasileiros e brasileiras, de todas as idades, de todas as regiões do país, e o exercício de que isso vem acompanhado não apenas com a garantia do acesso, mas com um padrão de qualidade que respeite o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, que valorize os profissionais e que mais e mais coloque o protagonismo público como sendo o grande garantidor de direitos para o povo brasileiro. Além de ser uma alegria, é uma responsabilidade para o futuro. Acompanhe no Momento CUT Minas as principais lutas dos trabalhadores. Momento CUT Minas. Eu gostaria de saber por que a CUT defende a criação de creches públicas. A CUT tem feito uma campanha de igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento sindical. E um dos temas que a gente tem tratado é exatamente a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho, onde trata, além da igualdade de remuneração, a igualdade de fato de oportunidade e de acessos no mundo do trabalho para homens e mulheres. É importante que o Estado garanta políticas públicas para que tire do ombro das mulheres a responsabilidade com o cuidado da família, particularmente com o cuidado das crianças. Esse é, sim, um dever do Estado brasileiro. Portanto, a política pública de creches públicas é fundamental para que a gente possa romper com as desigualdades no mundo do trabalho, romper com as desigualdades na sociedade brasileira. E a gente tem um lema que trabalha com a ideia creche pública, um direito da criança, um direito da família e um dever do Estado, como forma de fato a gente garantir igualdade de oportunidade para homens e mulheres no mundo do trabalho. Atualidade. Vamos conversar mais uma vez, em outras palavras, sobre a luta por moradia, a luta dos bairros, vilas e favelas em Belo Horizonte. Existe um movimento que é o MLB, eu estou aqui com o Leonardo Pérez, que é desse movimento, e vamos conversar um pouco então sobre esse assunto. Você sabia que na Grande BH tem cerca de 20 mil famílias morando nessas ocupações urbanas? Não é isso mesmo, Leonardo? É um número significativo para a Grande BH.
Inclusive mostra a falta de compromisso do poder público, e aqui eu digo em especial do governo estadual e principalmente da Prefeitura de Belo Horizonte, onde concentra a maioria desse déficit habitacional e dessa explosão de ocupações por falta de política habitacional. Né? Você próprio mora, me disse, na ocupação Eliana Silva, na região do Barreiro. Exatamente. Qual que é a situação dessas ocupações hoje? Tem alguma estrutura urbana para as pessoas viverem ali dignamente? Olha, a gente tem, na verdade, a presença do Estado é a polícia e a repressão. Essa que acontece. E eu moro, por exemplo, na ocupação Eliana Silva, ela foi vítima de um despejo muito violento em 2012. Né, em maio de 2012, e a gente foi despejado sem alternativa digna nenhuma, e nós tivemos que fazer uma nova ocupação 3 meses depois, e lá estamos até hoje, tem mais de 2 anos que a gente está lá. Agora, eu já ouvi comentar muito pela própria imprensa, quando existem as ocupações, a prefeitura sempre alega assim, é necessário que seja feito um cadastro. Esses cadastros são feitos? Essas pessoas que estão em ocupações, como é que é a posição delas em relação a isso? Olha, a maioria das famílias que estão em ocupações, elas são cadastradas em programas sociais, em especial no Minha Casa Minha Vida. Agora, qual que é o problema aqui, em especial em Minas Gerais, e mais particularmente em Belo Horizonte? O Minha Casa Minha Vida não andou. É o maior programa habitacional que existe no país, tem suas debilidades, suas dificuldades. Agora, fundamentalmente, não andou aqui em Belo Horizonte. E por quê? Isso, acho, principalmente por falta de vontade política. E isso é um problema que acontece em vários lugares do país, mas aqui em especial é por falta de vontade política. Não é a falta de terreno, não. Não. Tanto que em um outro programa a gente já disse que tem estudo da prefeitura que diz que tem terreno para atender 330 mil famílias em Belo Horizonte, por um déficit habitacional que eles dizem de 65 mil famílias. Existe algum corpo mole por parte das construtoras? Porque às vezes a construção do Minha Casa Minha Vida é um valor menor do que elas estão acostumadas a faturar e elas não se empenhariam tanto. Isso acontece? Existe porque assim, qual que é o problema? Nós defendemos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida entidades, que é o quê? Os recursos estão na mão do movimento para ele fazer a construção, das famílias. Por quê? Porque nós não visamos o lucro para fazer as moradias, nós visamos a moradia. Inclusive pode fazer via mutirão, né? Com certeza, várias formas existem que podem diminuir o valor da construção. Qual que é o problema? Está na mão das construtoras. E, infelizmente, a nível federal, 98% do recurso está na mão das construtoras. Então, qual que é o problema? Elas vão visar o lucro e aí vão fazer uma construção de baixa qualidade. Agora, como que está a situação das ocupações em Belo Horizonte? Eu sei, por exemplo, que tem uma mais consolidada, lá na região do Céu Azul, da Andara, sim. E tem uma mais problemática do ponto de vista da estrutura, que é mais recente, que é na região do Isidoro, né? A região do Isidoro fica ali, divisa Santa Luzia e Belo Horizonte. Exato, lá são 3 ocupações. Nós temos, primeiro, algumas ocupações já bastante consolidadas, em vias, inclusive, de urbanizar. O conjunto é possível urbanizar, mas essas estão, assim, em condições muito favoráveis, como a Dandara, a Eliana Silva, onde eu moro, Camilo Torres, Irmã Dorothy, Helena Greco, tem várias ocupações. E só essas já são a mais de 5 mil famílias. E o restante, as ocupações mais recentes, como por exemplo do Isidoro, que já, assim, nem tão recentes assim, porque já tem mais de 1 ano e meio, uma parte dessas ocupações, a Rosa Leão, surge em maio de 2013. Depois, naquele período das jornadas de junho, das manifestações, surge a ocupação Esperança e depois a ocupação Vitória. Essas ocupações somadas dão mais de 8 mil famílias, que estão em risco iminente de despejo. Nós estamos lutando há algum tempo, inclusive nesse período último, em agosto, teve uma grande luta para não ser despejado. O governo do estado cessou o diálogo, a prefeitura já não queria dialogar e resolveram partir para o caminho do confronto e da violência contra as famílias e o povo. Mas agora, com a eleição de um novo governador, que toma posse a partir de janeiro, vocês têm expectativa de que isso possa mudar? Olha, nós temos muita esperança que essa política, principalmente da repressão, mude para uma política habitacional, de diálogo constante e permanente com os movimentos e com o conjunto das ocupações. Porque hoje, apesar que não houve o despejo das ocupações do Isidoro, mas o tratamento foi em cima da violência.
A polícia reprimiu fortemente essas ocupações. E isso é no estado inteiro? São muitas ações de despejo? São mais de 300, são quase 300 ações de reintegração de posse no estado todo, de ocupações rurais e urbanas. Então, talvez precise também de uma articulação do executivo com o judiciário também. Não, né? com certeza. Inclusive, o judiciário é a parte menos sensível ao direito à moradia, infelizmente, hoje. É a parte que, inclusive, mais ataca o direito à moradia, uma vez que as ocupações elas surgem por falta de política habitacional oficial. Porque se tivesse, ninguém em sã consciência vai morar debaixo de lona, numa situação altamente adversa e que não sabe se vai conseguir conquistar a moradia se tivesse política habitacional. Agora, em cima dessa irresponsabilidade do Estado é que surgem as ocupações. E hoje, as ocupações do Isidoro em especial, elas estão altamente consolidadas, estão inclusive em condições que com um pouco de vontade política pode ser urbanizadas também, pode se resolver o problema e pode coexistir com o projeto habitacional da construtora. Agora, o problema é que a construtora não quer dialogar e não quer. A gente apresentou uma ótima proposta de adensamento das comunidades do Isidoro, de coexistência das comunidades do jeito que elas estão, com o projeto do Minha Casa Minha Vida, ou seja, a gente não impede o projeto da construtora e consegue garantir a permanência das famílias, mas isso não está sendo dialogado da forma como deveria. A construtora fechou os olhos e os ouvidos em relação a isso e nós continuamos nossa luta porque nós entendemos que as famílias têm direito de morar dignamente, é possível garantir essa moradia e basta vontade política do executivo, do judiciário e inclusive dos empresários para garantir esse direito. Bom, Leonardo, obrigado pela sua participação, viu? A você também que nos assiste. Até a próxima. Práticas pedagógicas que ajudam os alunos a conhecer a cultura afro-brasileira e a respeitar a diversidade. Acompanhe. Os desafios da Lei 10.639 de 2003, que determina a inclusão no currículo escolar da disciplina História e Cultura Afro-Brasileira, foi o assunto abordado no seminário étnico-racial realizado em Divinópolis, dia 19 de novembro último. O encontro reuniu mais de 600 alunos da rede estadual de ensino da cidade, além de especialistas, professores e advogados. Esse foi um momento também dos educadores, alunos e a comunidade escolar reafirmarem práticas pedagógicas que reforçam o respeito às diferenças e o combate a qualquer tipo de discriminação. A organizadora do seminário sai em defesa da igualdade de raças no Brasil como um valor fundamental da nossa nacionalidade. Se não tiver esse olhar, esse tipo de articulação e de estratégia, nós não poderíamos nunca dizer que estamos construindo realmente uma educação que será responsável e com condições de pautar pelas transformações sociais. E aí sim, aí esse aluno vai ser um sujeito da sua história. E ele sendo sujeito da sua história, seja branco, não branco, o que é que ele vai fazer? Contribuir para que a sociedade seja mais justa. E para que as pessoas realmente entendam que as oportunidades aí colocadas, elas são frutos de lutas e que eles têm que lutar para que não haja mais cotas, para que não haja mais ações afirmativas. Que esse pensamento abolicionista, ele está aí. Ele tem que ser pensado, gente, porque os desafios são todos os dias. A abolição não serviu para nada. Ela serviu realmente para colocar o negro à margem da sociedade, porque ele não tinha pão, ele não tinha leitura, ele não sabia ler, não sabia escrever. Portanto, o debate das cotas é super pertinente. E é preciso mostrar isso para os alunos de uma forma histórica e de uma forma de condição humana. Então, para mim, o pensamento abolicionista ele vai continuar por muitos anos. Penso que não avançou muita coisa ainda do ponto de vista humano, não. Pode ter avançado de discutir um texto dentro da sala de aula, de estarmos discutindo aqui, mas ainda não do ponto de vista humano. Depoimentos emocionantes sobre o preconceito racial foram apresentados no seminário étnico-racial que aconteceu na Câmara Municipal de Divinópolis. A iniciativa marcou o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e contou com uma bela exposição de trabalhos afro, feitos por alunos da rede estadual de ensino. A discriminação racial, que muitas vezes não é vista pelo conjunto da sociedade, ainda é uma realidade bastante presente no cotidiano de muitas pessoas.
Já me chamaram de várias coisas, Tição, Zulu, mas eu tento seguir pra frente, não lidar, não rebater. Eu sigo de frente, eu olho... Quando a pessoa vai falar isso comigo, entra no ouvido, sai no outro, sempre levando um sorriso na cara e alegria. Agora sim comigo, agora mais nessa fase adolescente assim, tem parado. Mas antes tinha, muito na escola. Eu ia pedir uma borracha emprestada assim, uma colega, não vou te emprestar não, vai que depois você rouba, você não me devolve. Isso doía. Mas aí na hora que a pessoa falava assim, eu virava e ia pedir outra pessoa. Pra mim aquilo ali não me abate, mas doía. Eu acho que deve ter mais, não só em novembro na Consciência Negra. Pelo menos assim, a cada 3 meses, a cada semestre, a cada bimestre, ter pelo menos um e ter nas escolas ambientando e falando mais. É uma luta que é para não ser só nessa semana de Consciência Negra, deveria ser implantado todo ano e a gente vai conseguir, é claro. E eu acho que deveria implantar também o ensino fundamental, porque a palestra foi especialmente para o ensino médio. E eu acho que começa desde pequeno a quebrar esse preconceito e a conviver com as pessoas sendo todos iguais. E é meio esquisito, porque a nossa cultura vem totalmente dos negros. Nós somos todos negros, de cultura negra, e isso não é vergonha para ninguém. O racismo tem sido também um assunto constante da pauta jurídica, até porque esse é um crime imprescritível e inafiançável. O principal desafio é fazer com que os nossos educadores tomem conhecimento pleno da lei e que se lhes dê instrumentos capazes de implementar a lei. A lei é boa, é uma proposta interessante para mostrar a cultura da etnia negra. Então, vai depender muito de que os nossos educadores tomem consciência e queiram realmente implantar a lei. São seminários como esse que podem levar ao conhecimento de várias pessoas o quão importante é conhecer o tema, porque muita gente não conhece o tema, não conhece a questão de cotas raciais, por exemplo, que é um tema discutido, que a maioria das pessoas discordam, mas não sabe por que discordam, e aqui é o fórum exato para isso. Mas não pode ficar apenas também na discussão de um seminário, é preciso que as ações sejam realmente implementadas. Tire sua dúvida com o Departamento Jurídico. Tira dúvidas. Eu gostaria de saber qual período que eu posso computar em dobro para a aposentadoria, também para receber em espécie ou gozar as férias-prêmio. As férias-prêmio publicadas até dia 16/12/1998 podem ser utilizadas em dobro para fins de aposentadoria, receber em espécie ou ser usufruídas. Do período de 17/12/98 até fevereiro de 2004, as férias-prêmio podem ser recebidas em espécie ou usufruídas também. Já a partir de março de 2004, o servidor somente poderá gozar as férias-prêmio. Para finalizar, fique agora com o nosso quadro de humor. Alô? Oi, Cida, tudo bem? É o Léo? Aqui. Eu vi essa cidade na televisão mostrando um programa do governo de Minas, reinventando o ensino médio. Chique, hein? Mas a realidade as propagandas não mostram. Esse sexto horário tem deixado todo mundo nervoso. E falta reforço na merenda, falta transporte. E as salas de aula estão lotadas, parecendo lata de sardinha. Nossa, Cida, mas isso é muito grave. O pior você não sabe. É que o menino estuda, mas não vai ter diploma profissionalizante. Essa área de empregabilidade que eles estão inventando aí é só para inglês ver. Cida, eu fiquei sabendo que tá faltando 1 milhão de vagas no ensino médio e o governo ainda tá fechando o noturno. Isso é verdade? Sim, essa é a triste realidade das escolas estaduais por aqui. Não deixe que a educação em Minas
se transforme em uma piada de mau gosto.